Chegamos a mais uma questão do nosso quarto simulado Basta, certo? A questão agora está na tela, é a 99, uma questão que envolve genética, uma questão que envolve segunda lei de Mendel, tá? A questão 99 está na tela, olha o comando da questão. Sempre comece resolvendo as questões pelo comando, quando ele diz a aplicação endovenosa rotineira de quê? Protrombina. Ô Lázaro, o que é protrombina? Para cá, protrombina é um importante fator de coagulação do sangue, tá? Para que você tenha uma correta coagulação do sangue, não basta você ter plaquetas. As plaquetas são os elementos figurados presentes no nosso sangue, estão diretamente relacionados com a coagulação. Beleza. Mas para que as plaquetas possam se agregar, se agrupar, formando trombo, formando coágulo, há necessidade de uma rede de fibrina. E para que você tenha a fibrina, toda a cascata bioquímica com a participação de 12 fatores precisa ocorrer. E a protrombina é um desses fatores de coagulação. Então, a questão de número 99 do nosso simulado MASH, questão boa, questão que envolve coagulação sanguínea, o entendimento do mecanismo e genética, questão bem interessante, certo? E ele diz assim, a aplicação endovenosa rotineira de protrombina em um indivíduo incapaz de coagular só terá efeito se seu genótipo for. Então, se seu genótipo for, tá certo? Para vocês entenderem um pouco sobre isso, vem para cá rapidinho, ó. Questão de número 99, tá? Do nosso quarto simulado, ó. Questão, calma e tenha fé. Questão de número 99 é uma questão que envolve coagulação sanguínea. Ei, lembrando, tá, moçada? Coagulação sanguínea é a mesma coisa se aparecer por aí, ó. Hemostasia. Hemostasia, estancamento do processo hemorrágico, tá? Hemostasia. Não confundam hemostasia com homeostasia. Homeostasia é equilíbrio do meio interno. Hemostasia, estancamento do processo hemorrágico. Para que você tenha esse processo hemostásico, nós temos que ter uma cascata, vou anotar isso aqui para vocês, ó. Cascata bioquímica de coagulação. Professor Lázaro, essa cascata bioquímica de coagulação, ela tem a participação de quantos fatores? 12. 12 fatores proteicos. Os 12 fatores proteicos envolvidos na coagulação são todos os 12 produzidos pelo fígado. Então, o fígado tem a ver com a coagulação sanguínea? Claro, porque o fígado é que produz os 12 fatores envolvidos no processo, tá? Tu não tens obrigação de saber os 12 fatores, mas o penúltimo e o último fator de coagulação é importante nós lembrarmos, ó. Essa cascata, ela vem, e quem vai ser o penúltimo fator? A protrombina. Pronto, ó. Então, quem é a protrombina? É um fator de coagulação. E ele está na forma o quê? Inativa. Vou anotar isso para vocês, ó. Fator inativo de coagulação. Fator inativo de coagulação. Tem um outro fator inativo de coagulação, que é o último que eu vou escrever aqui para vocês, é o fibrinogênio. Ô Lázaro Henrique, quem é a protrombina? Quem é o fibrinogênio? Todos dois são fatores de coagulação. Não são 12? Aqui são 2. Pronto. Fator inativo de coagulação. Professor, quem é que produz esses fatores? O fígado. Todos os 12. Só que o fígado os produz inativos. Aí lança os 12. Os 12 fatores são lançados na corrente sanguínea. Quando tu tens um corte, uma lesão capilar, o que é que dispara? A cascata bioquímica. Então, a cascata bioquímica de coagulação ela é disparada quando você tem uma lesão capilar. Então, uma lesão de um vaso dispara. O primeiro fator ativa. Ativou o primeiro, ele vem, ativa o segundo, ativa o terceiro, ativa o quarto, aí vem numa cascata de ativação. Quando chega aqui na protrombina, aí a protrombina é ativada. Quando ela é ativada,
A ativação da protrombina vai gerar o quê? Trombina. Então, gente, quem é a trombina? A trombina é a protrombina ativada. Pronto. Quem foi que ativou isso? Um fator. O fator anterior aqui, ele vem e ativa a protrombina. Então, aqui eu vou colocar o fator ativo. Pronto. Fator ativo. Aí, o que é que a trombina vai fazer? O que é que a trombina vai fazer? Ela vai ativar o fibrinogênio. Show! Ativou o fibrinogênio, aí ele vira o quê? Fibrina. Aí ele vira fibrina. Ou seja, qual é o grande objetivo da cascata bioquímica? É ao final do processo, nós termos a produção de quê? Fibrina. Só que para que essa fibrina seja ativada, a cascata bioquímica toda tem que acontecer, certo? Então, o último fator a ser ativado é o fibrinogênio. Só que quem que ativa o fibrinogênio? Trombina. Quem ativa a trombina? Aí vem a tromboplastina e aí vem a cascata bioquímica. Resumidamente, para não tomar tanto mais o tempo de vocês, para você ter uma correta, equilibrada cascata bioquímica, você tem que ter os 12 fatores, tá? Uma lesão capilar ativa o primeiro, que vem ativando o segundo, que ativa o terceiro, e aí vem até chegar aqui. Nessa cascata, tu tens a participação de uma vitamina, que é a vitamina K. É tanto que pessoas com deficiência dessa vitamina, chamada vitamina K, certo? Você vai ter processos hemorrágicos. E tem um mineral que é cofator na cascata bioquímica, que é o cálcio. Então, nós precisamos de cálcio, vitamina K, dos 12 fatores e ainda mais de plaqueta. Porque as plaquetas vão se agregar a esta rede de fibrina. Então, nós vamos dizer assim, a agregação de plaquetas, que são chamados de trombócitos, fragmentos de megacariócitos, a agregação de plaquetas à rede de fibrina forma o trombo. E o que é o trombo, meus queridos? O trombo é a mesma coisa que coágulo. Então, como é que o coágulo se forma? Quando as plaquetas se agregam à rede de fibrina. Então, esse mecanismo depende de cálcio, depende de vitamina K, depende de plaqueta e depende dos 12 fatores de coagulação. Show? Onde é, Lázaro, que a genética está nessa história? Porque se você observar no comando da questão, ele diz assim, a produção da protrombina está associada ao alelo dominante pesão. A produção da protrombina, então, vou voltar aqui, a protrombina, ela é produzida pelo alelo dominante pesão. Então, uma pessoa que é pesão alguma coisa, ela produz a protrombina. Show? E a pessoa que é pezinho, ela não produz. Tranquilo isso? Está no comando da questão. Bora. Ele está dizendo bem aqui, vou até grifar. A produção de protrombina, alelo pesão. Enquanto o seu alelo pezinho não produz. Show? De maneira semelhante, a produção de fibrinogênio está associado ao alelo dominante o quê? Fzão. Então, voltando aqui, o pesão produz a protrombina e o fibrinogênio é pelo seu alelo dominante, produzido pelo alelo também dominante, o quê? Fzão traço, top. Ou seja, uma pessoa que é pesão traço, Fzão traço, mas ela produz os dois. Show? Perfeito. Aí ele vai dizer assim, e o seu alelo recessivo Fzinho é incapaz de produzi-lo. Esses genes tornam-se, portanto, complementares. Ó, que massa! Segunda lei de Mendel,
genes complementares em relação à capacidade de quê? De coagular o sangue. Por quê? Porque o indivíduo precisa produzir os dois. Já o indivíduo recessivo para os dois pares, né, ele é incapaz de coagular seu sangue. Porém, olha o comando da questão. A aplicação endovenosa rotineira de protrombina em um indivíduo incapaz de coagular o sangue terá efeito somente se, olha, se esse cara está tomando protrombina endovenosamente, é porque ele não está o que, meus amados? Produzidos, certo? Então, onde vai ser necessário eu aplicar protrombina endovenosa numa pessoa que não produz? Então, qual é o genótipo de uma pessoa que não produz protrombina e que, portanto, tem que ter a administração endovenosa dela? Essa pessoa teria que ser o quê? Pezinho, pezinho. Só que tu concordas comigo que de nada adianta eu dar a protrombina que esse cara não está produzindo se ele não tiver o fibrinogênio? Então, ele não tem a protrombina. Eu administro endovenosamente. Mas o que é que ele não pode deixar de ter? Fibrinogênio. Então, ele tem que ser Fzão o quê? Fzão traço. Então, uma pessoa que tem esse genótipo, ela necessita de administração, endovenosa de protrombina. Por que, professor Lázaro? Porque ela não produz. Entendi. E se ela fosse, professor, Pzinho, Pzinho, Fzinho, Fzinho? Aí, se ela fosse Pzinho, Pzinho, Fzinho, Fzinho, ela precisaria receber endovenosamente tanto protrombina quanto fibrinogênio, tá? Porque ela não produziria nenhum dos dois. Então, como ele afirma no comando que a pessoa só recebeu protrombina, então qual é o genótipo que ela tem? Pzinho, Pzinho, Fzão, Fzinho, ou Fzão traço, gabarito, item D de quê? Drosófila melanogasta. Questão boa, interessante. Aqui, a gente não apenas gabarita a questão. Aqui a gente faz uma grande revisão. Você aprendeu um pouquinho mais, né, sobre coagulação sanguínea e um pouquinho mais de genética. As pessoas que são hemofílicas, aquele tipo de hemofilia que você estuda, né, na genética, ela é recessiva ligada ao X. É deficiência de um desses fatores, só que não é nem protrombina nem fibrinogênio. É a deficiência do fator de coagulação de número 8. Mas independente de um dos 12, faltou dificuldade de coagulação. Questão 99, quarto simulado Master Enem, está gabaritada para você, o item é o item D.